A gente está vivendo um novo momento nas relações internacionais. Nesse novo cenário, a China vem despontando como uma potência tecnológica e econômica. Mas esse novo momento também traz tensões. As potências do passado não estão gostando muito desse novo arranjo, não. À medida em que as tensões crescem e o medo de mais conflitos em outras esferas aumenta, muita gente começa a se perguntar: será que a China também pode se tornar uma potência militar? É isso que a gente vai tentar responder nesse vídeo. Vem com a gente que esse é o Telescópio, olhando os assuntos do momento com um pouquinho mais de proximidade. Bora! A história do Exército de Libertação Popular, como são conhecidas as Forças Armadas da China, pode ser traçada até o massacre de Xangai em 12 de abril de 1927. Depois da proclamação da República da China em 1912, começou o período dos Senhores da Guerra, em que diferentes facções ficavam constantemente guerreando entre si pelo controle do país. Nesse contexto, o Partido Nacionalista da China, o Kuomintang, e o Partido Comunista da China se uniram para tentar reunificar o país. Mas a união não durou muito. O general Chiang Kai-shek, do Kuomintang, resolveu fazer um expurgo dos comunistas. Ao longo de várias semanas, muitos comunistas foram presos ou executados, incluindo o cofundador do partido, Li Dazhao. Foi nesse contexto que o Partido Comunista da China criou a sua ala militar. No primeiro dia de agosto de 1927, forças militares em Nanchang se rebelaram para tentar tomar o controle da cidade. Esse evento é apontado por historiadores como James Carter como o nascimento do Exército da Libertação Popular, ainda que ele fosse conhecido por outro nome, Exército Vermelho dos Operários e Camponeses da China. A revolta de Nanchang também é apontada como o início da Guerra Civil Chinesa. O Exército Vermelho resistiu a vários ataques do Kuomintang. Nos anos de 1934 e 1935, ele teve que se retirar para sobreviver. Essa foi uma viagem de mais de 12 mil quilômetros que ficou conhecida como a Grande Marcha. Foi durante a Grande Marcha que Mao Zedong se consagrou como o principal líder da Revolução Chinesa. Depois da Segunda Guerra Sino-Japonesa, em 1945, o Exército Vermelho passou por uma reorganização e adotou o nome de Exército de Libertação Popular, que a partir daqui a gente vai chamar só de ELP. Aí corta para 1º de outubro de 1949. O Exército Nacionalista se mostrou incapaz de resistir ao ELP e foi declarado o nascimento da República Popular da China. A gente contou toda essa história para mostrar que não tem como falar da história da República Popular da China sem falar do ELP. A gente vai dar um salto no tempo para olhar o que aconteceu com esse exército nos tempos mais recentes. Mas antes, vamos ouvir uma palavrinha do patrocinador que tornou esse vídeo possível. Olha, pesquisar esse tipo de assunto não é fácil. Todas as tensões políticas envolvidas significam que as fontes consultadas muitas vezes têm um lado na disputa e vão expor as informações que forem interessantes para elas. Como em qualquer assunto conflituoso, consultar os dois lados ajuda muito a ter uma visão mais realista do assunto. Mas aí entra a barreira do idioma. Mas olha, eu vou te dizer que essa barreira já não é tão grande assim. Aprender o mandarim pode ser muito mais fácil do que você imagina, viu? Para ajudar você, tem a promoção especialíssima da Academia Guhan de Mandarim. O curso está completando 7 anos e por isso está entregando 7 anos de curso pelo preço de apenas 1 ano. Sim, você tem o curso inteiro, 7 anos pelo preço que você pagaria para apenas 1 ano. Mas tem que ser, gente, agorinha mesmo. Sabe por quê? Porque essa promoção é válida só para o mês de junho e acaba hoje.
Sim, eu tô te dizendo que você tem menos de 24 horas para aproveitar essa promoção que não vai acontecer mais e é muito boa. Aprender mandarim na Wuhan já é fácil, porque o método criado pelo Laoshi é desenhado especialmente para quem fala português brasileiro, entendendo e atendendo todas as particularidades de quem nasceu e cresceu no país, né? Com essa promoção, além de fácil, também fica barato. E olha, pode ficar mais barato ainda. Quer ver só? É só você entrar pelo link que tá na descrição e usar o cupom METEORO para ganhar mais 10% de desconto. Você tá entendendo? Tá fazendo a conta? Você já tá ganhando 7 anos por 1 e além disso ainda paga 10% a menos. Mas é só hoje, hein? É a última chance. Dito isso, vamos voltar para o nosso assunto sobre o exército chinês. Após a criação da República Popular da China, o ELP se modernizou, mas na década de 1980 foi decidido que ele deveria reduzir em tamanho. De acordo com a jornalista Karen Zissis, a ideia era destinar menos recursos aos militares para destinar mais ao crescimento econômico. Mas isso não quer dizer que a China estava deixando as suas forças armadas de lado, não. O então líder do país, Deng Xiaoping, defendia que o foco não deveria ser mais na quantidade e sim na qualidade. A ideia era ter forças menores, mas mais móveis e mais tecnológicas. De acordo com Pu Jingzhu, entre 1985 e 1987, o número de militares em cargos de liderança caiu pela metade. Durante o 9º plano quinquenal, entre 1996 e 2000, o ELP foi reduzido em mais de 500 mil de pessoas. Mas isso não quer dizer que o ELP estava perdendo força, muito pelo contrário. Yu Ji descreve o que aconteceu como uma revolução nos assuntos militares e evolução no pensamento estratégico da China. Acontece que, ao observar como as guerras travadas por outros países na década de 90 estavam se desenrolando, a China teria percebido que tinha um exército superdimensionado e arcaico, e agora se preparava para as guerras locais em condições de alta tecnologia. No próximo bloco, a gente vai ver qual foi o resultado dessa mudança. As Forças Armadas Chinesas possuem uma estrutura complexa, cheia de comissões, departamentos, escritórios e até instituições de pesquisa. Tudo isso é comandado por um ou dois, dependendo da interpretação, comando central, a Comissão Militar Central. Tecnicamente, existem duas dessas comissões, a Comissão Militar Central do Estado e a Comissão Militar Central do Partido Comunista Chinês, mas na prática ambas são formadas pelos mesmos integrantes, com a mesma estrutura e atuam nas mesmas funções, o que significa que na prática são uma instituição só. O ELP possui hoje 4 ramos principais de serviço: a Força Terrestre, equivalentes ao nosso Exército, a Marinha, a Força Aérea e a Força de Foguetes. A Força Terrestre é o maior ramo do ELP, com cerca de 975 mil profissionais ativos, o que seria quase metade dos 2 milhões do ELP total, além de cerca de 500 mil na reserva. Hoje, a Força Terrestre é altamente mecanizada, não só no sentido de veículos blindados, apesar de que sim, eles têm muitos desses também, mas também num preparo para a guerra eletrônica. Eles têm também batalhões de forças especiais, preparados para atuar em missões de reconhecimento, aquisição de alvos, sabotagem e incursões. Também existem ramos dedicados à engenharia militar e à defesa biológica, nuclear e química. A Força Terrestre também tem relações próximas com 2 organizações paramilitares: a Polícia Armada do Povo, responsável pela segurança interna e combate ao terrorismo no país, e a Milícia da China, que desempenha funções de preparação para a guerra, operações de segurança e manutenção da ordem social.
A Marinha do ELP conta com um efetivo de 300 mil pessoas divididas em 3 grandes frotas, a do Mar do Norte, Mar do Leste e Mar do Sul. Além das forças de superfície, da qual fazem parte os navios de guerra chineses, a Marinha do ELP também possui uma força submarina, uma força de defesa costeira, uma força aérea naval e um corpo de fuzileiros navais. Hoje, a China investe em criar uma marinha de alto mar, mas mesmo sem ela, um relatório dos Estados Unidos de 2021 já apontava que a China contava com a maior marinha do mundo. Já a Força Aérea da China conta com 395 mil pessoas. A maior unidade dentro da força é a de aviação, mas não é a única não. A Força Aérea do ELP também conta, por exemplo, com um corpo de mísseis terra-ar. Um dos destaques da Força Aérea Chinesa é o Chengdu J-20, um caça furtivo de 5ª geração que tornou a China o segundo país, atrás apenas dos Estados Unidos, a ter um caça furtivo em campo. E por fim, a gente tem também a Força de Foguetes, com um efetivo de 120 mil pessoas. Esse é o ramo do ELP que tem o controle dos mísseis estratégicos, inclusive os nucleares. Obviamente, não dá para dizer quantas armas nucleares a China ou qualquer outro país tem, mas estimativas do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo em 2020 falam em algo por volta de 320 ogivas. Também não dá para saber ao certo quantos mísseis balísticos intercontinentais usados para carregar as ogivas a China tem, mas o Departamento de Defesa dos Estados Unidos estimou em 2019 um número próximo a 90. É óbvio que a força de foguetes não se resume só às armas nucleares e mísseis intercontinentais. Tem muito mais mísseis nisso daí. Se o número de mísseis calculados pelo Pentágono estiver certo, a força de foguetes da China tem o maior arsenal do mundo. O alcance desses mísseis pode chegar até a 13 mil quilômetros, o que, para o azar dos Estados Unidos, significa que todo o seu território poderia ser atingido. Além dos 4 ramos de serviço, em 2024 a China implementou o sistema de 4 braços, expandindo ainda mais as capacidades do ELP. Um dos braços é a Força Aeroespacial, a segunda no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Essa força conta com um número estimado de 245 satélites, alguns dos quais usados também por civis, como os satélites do Beidou, que é o GPS chinês. A gente já falou bastante do programa espacial chinês num outro vídeo, você pode assistir depois desse daqui, tá? Outro braço é a Força Ciberespacial, que, como o próprio nome deixa claro, tem a função de garantir a segurança cibernética do país. E também tem a Força de Apoio à Informação, responsável por criar e coordenar redes de informação para o funcionamento do ELP. E também tem a Força Conjunta de Apoio Logístico, que já existia antes, mas foi reconhecida como um braço só no ano passado. Essa última força ela é responsável não apenas pela logística do ELP, mas também por garantir que diferentes forças possam atuar rapidamente em conjunto. Ok, a gente já falou sobre a estrutura do ELP, mas a gente ainda não falou sobre quem são as pessoas que formam esse exército. Por lei, o serviço militar na China é obrigatório para todos os cidadãos. Está no artigo 55 da Constituição do país. Diz lá: é um dever sagrado de todo cidadão da República Popular da China defender sua pátria e resistir à invasão. É uma honrada obrigação dos cidadãos da República Popular da China prestar serviço militar e ingressar nas forças da milícia.
O recrutamento ele aconteceria entre os 18 e 22 anos e duraria 24 meses. Eu estou falando aqui no condicional porque isso é o que está no papel. Na prática, o número de voluntários que quer entrar no ELP é tão grande que o recrutamento obrigatório não teve que ser aplicado desde 1949, ou seja, desde o primeiro ano da República Popular da China. A Lei de Serviço Militar de 1984 também deixa claro que essa obrigatoriedade seria independente de credo ou de etnia. E isso é importante porque a China não é um país homogêneo e existem diversas etnias e culturas diferentes interagindo dentro do mesmo país. Isso leva, obviamente, à pergunta: como é que diferentes grupos étnicos são incluídos dentro do ELP? Bom, antes de falar das minorias étnicas, a gente pode se perguntar como é que é para as mulheres dentro do exército. As mulheres participaram, inclusive, em posições de combate das Forças Armadas Chinesas desde o tempo do Exército Vermelho, durante a Guerra Civil Chinesa e a Segunda Guerra Sino-Japonesa. O Mao Zedong chegou inclusive a falar que as mulheres sustentavam metade do céu. Mas, segundo o historiador Xiaolin Li, depois que o Exército Vermelho foi reorganizado na forma de uma força armada mais convencional na criação do ELP, as mulheres foram perdendo espaço nas posições de combate e sendo colocadas mais em posições de suporte, como nos corpos médicos e de logística. A situação das mulheres no ELP teria se agravado ainda mais na década de 1980, quando houve aquela diminuição no tamanho das Forças Armadas, lembra? As mulheres teriam sido um alvo preferencial na hora de escolher quem iria sair durante a desmobilização. Ainda segundo Li, a situação só teria mudado a partir da década de 1990, quando houve aí um esforço de recrutamento de mulheres, inclusive para posições de combate, como uma medida de igualdade social. Segundo a cientista política Elsa Kania, em um primeiro momento essas mulheres eram mantidas em organizações exclusivamente femininas, mas a partir da década de 2010 tem se tornado cada vez mais comum a participação de mulheres em organizações mistas, onde elas passam pelos mesmos treinamentos e assumem as mesmas posições que os homens. Apesar disso, o número de mulheres em posições de liderança ainda é muito reduzido. Mas vamos e venhamos, está longe de ser um problema só da China, né? Quanto às minorias étnicas, assim como as mulheres, elas estão presentes desde o tempo do Exército Vermelho. O recrutamento dessas minorias normalmente vem como parte de políticas de Estado. Em algumas ocasiões, inclusive, vem acompanhado de medidas afirmativas. Os oficiais dessas minorias costumam ser mantidos nas suas regiões de origem e, ao contrário das mulheres, costumam chegar em posições de comando na mesma proporção que chineses da etnia Han, que é a etnia majoritária no país. O cientista político William Heaton, inclusive, destaca 2 casos de militares de minorias étnicas que ocuparam posições de destaque na política chinesa. O general Ulan Hu, de etnia mongol, que foi vice-presidente da China entre 1983 e 1988, e o tenente-general Saifuddin Azizi, de etnia uigur, que foi secretário do Comitê Central do Partido Comunista da China entre 1972 e 1978. Com exceção aí de algumas escaramuças na fronteira com o Vietnã em 1986, a última guerra travada pela China foi a Guerra Sino-Vietnamita em 1979. O ELP mudou radicalmente desde então. Isso significa que ninguém sabe ao certo qual é a real capacidade dele num conflito real. Mas considerando o que a gente mostrou aqui, os inimigos têm boas razões para ficarem meio tensos.